Nunca imaginei que estaria na casa da minha infância no Natal, sendo acusada de roubar da minha própria mãe. Mas lá estava eu, cercada de peru e tensão, vendo minha família se desintegrar diante dos meus olhos. Meu nome é Tatiana Mitchell, e aos 32 anos construí uma boa vida para mim. Depois de anos de trabalho duro, me tornei contadora forense em um dos principais escritórios de São Paulo. A ironia de ser acusada de roubo não passou despercebida para mim. Passo meus dias rastreando criminosos financeiros de verdade. O dia tinha começado normalmente. Cheguei cedo para ajudar minha mãe com o peru, como todos os anos. Ela estava mais quieta do que o normal, mas atribuí isso aos seus problemas de saúde recentes. Aos 65 anos, ela não estava tão animada quanto antes, principalmente desde que meu pai, Alfredo, faleceu há 3 anos. As batatas precisam de mais sal, disse mamãe, suas primeiras palavras desde que eu chegara. Havia algo estranho em seu tom de voz, mas eu não conseguia identificar o que era. Meu irmão, Rogério, chegou em seguida com sua esposa, Patrícia, geralmente rápido com um abraço. Hoje, ele mal olhou para mim. Atrás deles veio minha irmã mais nova, Bruna, agarrando o celular como uma tábua de salvação. A tensão na sala era tão forte que poderia ser cortada com a faca de trinchar abandonada no balcão. Conseguimos terminar os aperitivos em um silêncio tenso. Só quando a mamãe trouxe o peru é que Rogério finalmente explodiu. Não aguento mais isso, disse ele, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira raspou no chão de madeira. Precisamos conversar sobre o dinheiro, Tatiana. Larguei o garfo, confusa. Que dinheiro? Não se faça de boba, interrompeu Bruna, finalmente tirando os olhos do celular. Sabemos o que você fez. 50 mil reais, disse Rogério com a voz trêmula de raiva. Esse foi o valor que desapareceu da conta da mamãe no mês passado. No mesmo mês em que você a ajudou a criar uma conta no banco online. Senti o sangue sumir do meu rosto. No mês passado, minha mãe me pediu para ajudá-la a modernizar o banco. Ela estava nervosa com as transações online. Então passei um sábado inteiro explicando o processo. Agora eu entendia por que todos estavam agindo de forma tão estranha. Vocês acham que eu roubei da mamãe? Perguntei. Minha voz quase um sussurro. Nós não achamos. Nós sabemos, disse Rogério. O dinheiro desapareceu logo depois que você teve acesso às contas dela. Quem mais poderia ser? Mamãe sentou-se silenciosamente à cabeceira da mesa, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A cena partiu meu coração. Mãe, você não acredita nisso. Acredita? Ela não me olhava nos olhos. O dinheiro era para a minha cirurgia, Tatiana. Como pôde, a cirurgia? Mamãe precisava de uma prótese de joelho e o plano de saúde dela não cobriria tudo. Estávamos todos preocupados com as contas médicas. Mas roubar? A acusação me deixou doente. Sou contadora forense, eu disse, lutando para manter a voz firme. Eu rastreio fraudes financeiras para sobreviver. Por quê? Por que eu roubaria dinheiro de forma tão óbvia? Porque você achou que não suspeitaríamos de você, disse Bruna. A filha perfeita, a bem-sucedida. Quem te questionaria? A amargura em sua voz me surpreendeu. Bruna sempre foi a rebelde da família, mudando de curso 3 vezes antes de abandonar a faculdade de vez. Agora ela trabalhava no café Estação Delta e morava no porão da casa da nossa mãe. Será que ela sempre se ressentiu tanto de mim? Devolva o dinheiro, exigiu Rogério. Ou você nunca mais verá a nossa mãe. Já conversamos sobre conseguir uma ordem de restrição. Foi aí que algo me veio à mente. O carro novo do Rogério, aquele que ele comprou no mês passado. A bolsa de grife da Bruna, que eu já tinha notado antes, mas não tinha pensado muito a respeito. As peças estavam começando a formar uma imagem que eu não queria ver. Peguei meu celular com as mãos firmes, apesar do coração acelerado. Durante semanas, eu vinha investigando uma série de transações suspeitas no trabalho. Várias contas haviam sido esvaziadas, sempre no mesmo padrão. Estava construindo um caso, reunindo evidências, incluindo imagens de segurança de vários bancos. Querem saber o que aconteceu com o dinheiro da mamãe? Perguntei,
abrindo um arquivo de vídeo. Vejam só. Virei meu celular, exibindo as imagens nítidas de segurança do Banco Nacional Paulista. O horário marcado era 14h15 do dia 15 de outubro, exatamente quando o primeiro saque da conta da minha mãe foi feito. A cor desapareceu do rosto de Rogério enquanto o vídeo era reproduzido. Lá estava ele, parado no caixa, vestindo seu casaco azul favorito. Ao lado dele, Bruna, nervosa, checava o celular, como sempre fazia. Agora que a filmagem foi mostrada, gaguejou Bruna, mas sua voz havia perdido a certeza. As imagens de segurança do banco têm marca d'água e carimbo de data e hora. Eu disse que meu treinamento profissional estava assumindo o controle. Não podem ser alteradas sem deixar rastros. Gostariam de ver os recibos de saque também? Estão assinados, com uma falsificação bem feita da assinatura da mamãe. Mas não é perfeita. A equipe forense do meu escritório identificou as discrepâncias imediatamente. A cabeça da mamãe se ergueu de repente. Rogério, Bruna, do que ela está falando? Eu não queria fazer isso. Não queria abalar a confiança da minha mãe nos filhos. Mas eles me forçaram. Da minha bolsa tirei uma pasta, minha cópia pessoal do arquivo da investigação. O dinheiro foi sacado em 3 transações. Expliquei como eram os documentos. Primeiro saque em 15 de outubro, R$20 mil. Segundo, em 18 de outubro, 15 mil. Último, em 22 de outubro, mais 15 mil. A cada vez, as mesmas 2 pessoas aparecem nas imagens, de segurança. Mamãe pegou os extratos bancários com as mãos trêmulas. Mas como eles conseguiram acesso à minha conta? Lembra quando você estava no hospital para os exames preliminares? Perguntei gentilmente. Rogério insistiu em passar a noite com você. Sua bolsa ficou no quarto do hospital o tempo todo. As peças estavam se encaixando agora. Rogério havia conseguido as informações bancárias da mamãe durante aquela internação. Ele e Bruna esperaram até que eu a ajudasse a configurar o banco online, sabendo que eu seria a suspeita óbvia quando o dinheiro desaparecesse. Mas por quê? Sussurrou mamãe. O rosto de Rogério ficou vermelho de um vermelho feio. A concessionária ia retomar meu carro. Ele deixou escapar. Eu só precisava do suficiente para colocar as prestações em dia. Bruna disse que poderíamos pegar emprestado e pagar antes que alguém percebesse. Pegar emprestado? Repeti, incrédula. Você roubou o dinheiro da cirurgia da Zita com mamãe e tentou me incriminar. Isso não é empréstimo. Isso é fraude. Você sempre tem que ser perfeita, não é? Disparou Bruna. A filha bem-sucedida. Aquela que fez algo por si mesma. Você sabe como é viver na sua sombra? Então você decidiu roubar da nossa mãe e destruir a minha reputação. Você sequer pensou no que isso faria com ela? Patrícia, a esposa de Rogério, permaneceu em silêncio durante toda a conversa. Então ela se levantou, pegando o casaco. Eu não posso fazer parte disso, disse ela com a voz trêmula. Rogério, pensei que viéssemos só para confrontar a Tatiana sobre o dinheiro desaparecido. Você nunca me disse que foi você quem o roubou. O quarto estava silencioso, exceto pelos soluços baixos da minha mãe. Isso era pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado quando cheguei aqui esta manhã. Meus irmãos não só roubaram da nossa mãe, como também conspiraram para me culpar por isso. O nível de cálculo envolvido era impressionante. O departamento de fraudes do banco já foi notificado. Eu disse calmamente. Eles estão só esperando a mamãe confirmar que não autorizou esses saques antes de prestar queixa. Acusações? O rosto de Rogério passou de vermelho para branco. Você não pode estar falando sério. Somos uma família. Família não rouba de família, disse a mamãe com a voz mais firme agora. E família certamente não tenta incriminar família por roubo. Estendi a mão para o outro lado da mesa e peguei a dela. Já falei com o hospital. Eles podem remarcar sua cirurgia para o mês que vem. Eu cubro os custos. Você não precisa fazer isso. Mas balancei a cabeça. Sim, eu preciso. Porque é isso que uma família de verdade faz. Nós nos ajudamos, não roubamos uns dos outros.
Rogério e Bruna ficaram em silêncio, atordoados, enquanto Wanda pegava o telefone. Suas mãos tremiam enquanto ela discava o número do departamento de fraudes que eu havia lhe dado semanas antes. Quando descobri as transações suspeitas, enquanto ela relatava a fraude, olhei para os meus irmãos. Olhei de verdade para eles. Quando foi que eles mudaram tanto? Quando o ciúme e o ressentimento haviam se aprofundado a ponto de fazerem algo assim? E como eu não havia percebido os sinais? O peru estava esquecido na mesa, esfriando, enquanto nossa família implodia. Este seria um Natal que nenhum de nós jamais esqueceria, mas não pelos motivos que esperávamos. E ainda não tinha acabado, nem de longe. Os dias seguintes ao Natal foram uma mistura de depoimentos policiais, reuniões bancárias e revelações dolorosas. Tirei uma folga do trabalho para ajudar minha mãe a lidar com o caos que meus irmãos haviam criado. Cada nova descoberta era como uma nova facada no meu coração. Mamãe e eu estávamos sentadas na cozinha dela, na manhã seguinte ao Natal, tomando café e tentando entender tudo. A casa parecia estranhamente silenciosa, sem a agitação habitual do feriado. Encontrei isso no quarto da Bruna, disse minha mãe, deslizando um maço de extratos de cartão de crédito sobre a mesa. Suas mãos tremiam levemente. Ela estava abrindo cartões em meu nome. Examinei os extratos. Meu treinamento profissional entrou em ação automaticamente. 6 cartões de crédito diferentes, todos estourados, roupas de grife, restaurantes caros, estadias em hotéis. Bruna estava vivendo muito além do seu salário de barista. Roubo de identidade, murmurei. Mãe, isso é sério. Somando-se à fraude bancária, eles poderiam ir para a cadeia, não é mesmo? A voz da minha mãe falhou. Meus próprios filhos. Antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Patrícia, esposa do Rogério. Podemos nos encontrar? Há mais coisas que você precisa saber. 1 hora depois, sentei-me em frente a Patrícia, no café Estação Delta, no centro da cidade. Ela parecia não ter dormido, com olheiras profundas. O Rogério está jogando de novo, disse ela sem rodeios. É por isso que precisávamos do dinheiro. A história da retomada do carro era apenas um disfarce. A revelação me atingiu em cheio. Rogério havia lutado contra o vício em jogos de azar aos 20 e poucos anos, mas achávamos que ele tinha superado. Alfredo, nosso pai, o ajudou na reabilitação antes de falecer. Quão ruim é? Perguntei. O riso de Patrícia era vazio. Ruim o suficiente para ele ter convencido nosso filho adolescente a mentir para a polícia. Lucas disse a eles que viu você saindo do banco nos dias dos saques. Ele fez o quê? Minha xícara de café bateu no pires. Ele envolveu o próprio filho nisso. Lucas me confessou ontem à noite. Ele está apavorado. O Rogério disse a ele que era só uma brincadeira de família, que ninguém se machucaria. Patrícia enxugou as lágrimas. Vou deixá-lo. Não posso deixar o Lucas crescer achando que isso é família. De volta à casa da minha mãe, encontrei-a sentada no antigo escritório do meu pai, olhando fotos de família. Ela segurava uma da minha. Formatura da faculdade. Todos nós sorrindo, o braço de papai em volta dos meus ombros, Rogério e Bruna nos ladeando. Havia sinais? Perguntou ela, sem olhar para cima. Será que perdi alguma coisa? Todos nós perdemos, mãe. Sentei-me ao lado dela, estudando a foto. Parecíamos tão felizes. Que mãe, ela murmurou. Eles esconderam bem. Seu pai ficaria de coração partido. Ela pousou a foto com cuidado. Ele sempre dizia que o dinheiro mostra a verdadeira face das pessoas. Nunca pensei que ele se referisse aos nossos próprios filhos. A campainha tocou, interrompendo nossa conversa. Pela janela da frente, vi Bruna parada na varanda, trocando o peso do corpo nervosamente de um pé para o outro. Não abra, aconselhei. Mas mamãe já estava se dirigindo para a porta. Bruna entrou de rompante no momento em que a porta se abriu. Mãe, por favor, você tem que retirar as acusações. Estão dizendo que é fraude.
Eu poderia perder tudo. Você deveria ter pensado nisso antes de me roubar, respondeu Wanda, com a voz mais firme do que eu jamais ouvira. Eu estava desesperada. O rímel de Bruna estava borrado, seus olhos vermelhos. Você sabe como é ver a Tatiana ter sucesso em tudo, enquanto eu estou presa fazendo cafés? Eu só queria uma chance de progredir, cometendo fraude. Interrompi. Como exatamente isso ia te ajudar a progredir? Bruna se virou para mim. Ah, cala a boca, senhorita perfeita. Você não tem ideia do que é ser o fracasso da família. Mamãe e papai gastaram tudo na sua faculdade. Não sobrou nada para mim. Isso não é verdade, interrompeu minha mãe bruscamente. Nós nos oferecemos para ajudar com seus estudos várias vezes. Você desistiu 3 vezes, porque eu não conseguia competir com as notas perfeitas, a carreira perfeita, a vida perfeita da Tatiana. Bruna gritava agora. Você sabia que ela foi promovida mês passado? Mais um grande sucesso para a querida Tatiana. Bem, eu mal consigo pagar o aluguel. Encarei minha irmã, vendo-a de verdade pela primeira vez. As roupas de grife que ela usava, provavelmente compradas com cartões de crédito roubados. As mechas caras em seu cabelo, o novo iPhone em suas mãos bem cuidadas. Tudo financiado por fraude e roubo. Você não é um fracasso por minha causa, Bruna, disse. Baixinho. Você está nessa situação por causa das suas próprias escolhas. E agora precisa enfrentar as consequências. A polícia ligou hoje de manhã, acrescentou Wanda. Eles querem que a gente vá amanhã discutir as acusações contra você e o Rogério. O rosto de Bruna se contraiu. Você realmente vai mandar seus próprios filhos para a cadeia? Nem você realmente tentou incriminar sua própria irmã por roubo, rebateu minha mãe. O som de pneus no cascalho nos interrompeu. Pela janela, vi o carro de Rogério parar. Ele saiu todo desgrenhado, nada como o consultor financeiro refinado, que fingia ser. Reunião de família, anunciou ele, entrando sem bater. Tenho uma proposta. Você não deveria estar aqui, lembrei. A polícia foi clara sobre isso. Ele acenou com a mão, dispensando o aviso. Isso é mais importante. Olha, eu tenho um plano para consertar tudo. Tatiana, você ganha um bom dinheiro. Se você nos emprestar o suficiente para repor o que pegamos, mamãe pode dizer ao banco que foi tudo um mal-entendido. A audácia me deixou sem palavras. Mamãe, no entanto, recuperou a voz. Você está sugerindo que a Tatiana lhe dê dinheiro para encobrir seu crime? Não se trata mais apenas de dinheiro, acrescentei retomando a voz. Você tentou me incriminar. Fez o Lucas mentir para a polícia. Isso não é algo que se resolva com um empréstimo. A fachada confiante do Rogério rachou um pouco. Você não entende. Se isso vazar, vou perder minha licença. Ninguém vai confiar em mim com seus investimentos. Minha carreira vai acabar. E sua carreira gerenciando o dinheiro dos outros? Perguntei incrédula. Talvez devesse acabar. Rogério, você roubou da nossa mãe. Está apostando de novo. Envolveu seu filho em uma conspiração criminosa. A Patrícia contou para você? O rosto dele se fechou. Ela tinha todo o direito. Dei o troco. Ela está protegendo o filho. Algo que você deveria estar fazendo. Bruna, que estava estranhamente quieta, se manifestou. Talvez o Rogério esteja certo. Se a Tatiana nos ajudar a pagar... Não, interrompi. Mãe, corte o contato com eles. Chega de permissividade. Chega de encobrimentos. Vocês dois precisam encarar o que fizeram. A expressão do Rogério ficou feia. Se você fizer isso, se ela prestar queixa, estamos acabados. Você nunca mais verá seus netos. A ameaça pairava no ar como veneno. O rosto da minha mãe empalideceu, mas sua voz permaneceu firme. Se essa for a sua escolha, Michael. Mas não vou deixar você me chantagear. Não com isso. Não mais. Observei meu irmão e minha irmã parados ali, aqueles estranhos com rostos familiares, e senti uma profunda sensação de perda. A família naquela foto de formatura havia desaparecido, despedaçada pela ganância, pelo ressentimento e pelas mentiras. Vocês dois deveriam ir embora, eu disse baixinho.
A polícia tem seus depoimentos. Eles entrarão em contato para discutir os próximos passos. Vocês vão mesmo deixar que façam isso com a gente? Perguntou Bruna com a voz baixa. Sua própria família? Vocês deixaram de ser família no momento em que decidiram roubar da mamãe e me incriminar por isso. Respondi. Tudo, desde então, só confirmou essa decisão. Quando eles saíram, mamãe afundou na cadeira, parecendo mais velha do que eu. Jamais a vira. Continuo pensando que isso é um pesadelo do qual vou acordar. Peguei a mão dela, sentindo o leve tremor em seus dedos. Vamos superar isso, mãe. Eu prometo. Mas enquanto ouvia os carros de Rogério e Bruna ligando e indo embora, me perguntei como alguém poderia reunir nossa família novamente. Algumas coisas quebradas não podem ser consertadas, e talvez nem devessem. Um mês depois do Natal, sentei-me em um tribunal distrital, observando meus irmãos apresentarem suas acusações formais, que eram extensas: fraude bancária, roubo de identidade, conspiração e registro de boletim de ocorrência falso. Era surreal ouvir esses crimes atribuídos a pessoas com quem eu cresci. Mamãe sentou-se ao meu lado, com as costas retas e o rosto sereno. Ela envelhecera anos no último mês, mas também havia uma nova força nela. Ela recusara qualquer contato com Rogério e Bruna após a tentativa de chantagem, canalizando sua dor para a ação. Havia trabalhado com o banco para proteger suas contas, trocado todas as suas senhas e até começado a ser voluntária em um programa de educação financeira para idosos, transformando sua dor em propósito. Rogério se levantou primeiro, vestindo um terno que de repente pareceu grande demais para ele. Patrícia sentou-se no fundo da sala com Lucas, que não conseguia olhar nos olhos de ninguém. A jogatina tinha sido pior do que qualquer um imaginava. Rogério havia perdido o emprego quando seu escritório descobriu que ele também estava tomando dinheiro emprestado de contas de clientes. Como você se declara? Perguntou o juiz. A voz de Rogério falhou. Culpado, meritíssimo. Bruna foi a próxima, suas roupas de grife substituídas por um vestido preto modesto. Ela havia sido demitida do Café Estação Delta quando as acusações se tornaram públicas. As administradoras de cartão de crédito ainda estavam calculando a extensão total da fraude. Culpada. Ela sussurrou com o rímel borrado, apesar de suas tentativas de manter a compostura. Senti a mão da minha mãe apertar a minha enquanto o juiz marcava a data da sentença para o mês seguinte. O promotor já havia delineado os acordos de confissão de culpa. Rogério cumpriria 18 meses, Bruna, 12. Ambos teriam que pagar restituição. Do lado de fora do tribunal, Patrícia se aproximou de nós. Lucas ficou para trás, parecendo perdido nos dois grandes casacos do pai. Tatiana, Patrícia disse suavemente. Lucas tem algo a dizer. Meu sobrinho de 16 anos se adiantou, com uma expressão que misturava vergonha e medo. Desculpe, tia Tatiana. Papai disse que era só uma brincadeira, que ninguém acreditaria na minha declaração. Eu não sabia. Interrompi-o com um abraço. Ele ficou tenso por um instante. Depois desabou em mim, soluçando. Não quero que ele vá para a cadeia. Ele engasgou. Eu sei, amigo. O que mais eu poderia dizer? Como explicar a um adolescente por que o pai dele merece a prisão? Mamãe tocou o ombro de Lucas gentilmente. Você sempre terá um lugar conosco, Lucas. Não importa o que aconteça. Patrícia. Enxugou os olhos. Vamos morar com a minha irmã na semana que vem. Pedi o divórcio ontem. Mais uma vítima das escolhas dos meus irmãos. Mais uma ruptura na nossa família, antes unida. Naquela noite, assisti a vídeos antigos da família na casa da minha mãe, buscando respostas em momentos congelados do passado. Houve a formatura da Bruna no ensino médio, antes da primeira tentativa de faculdade. O casamento do Rogério com a Patrícia, antes da jogatina tomar conta. Manhãs de Natal, férias em família, festas de aniversário. Todos esses momentos em que ainda estávamos inteiros. Mamãe me encontrou cercada por álbuns de fotos e caixas de DVD. Procurando pistas? Perguntou ela, sentando-se ao meu lado, tentando entender quando tudo deu errado.
Quando eles começaram a me ver como inimiga em vez de irmã, eu me pergunto a mesma coisa. Mamãe pegou uma foto do primeiro balé da Bruna. Seu pai e eu. Será que causamos isso de alguma forma? Elogiando suas conquistas? Ajudando você com a faculdade? Mãe, não. Eles fizeram suas escolhas. Escolhas adultas com consequências adultas. Ela assentiu lentamente. Eu sei, mas uma mãe não consegue deixar de se perguntar. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. A sentença é no mês que vem. Eles querem se encontrar conosco antes disso. Eu me enrijeci. Por quê? Para se desculpar. Dizem que os advogados acham que demonstrar remorso pode ajudar a reduzir as penas. Ela apertou minha mão. Não precisamos ir, mas fomos uma semana depois a uma pequena sala de conferências no escritório do advogado deles. Rogério e Bruna sentaram-se à nossa frente, ambos parecendo de alguma forma diminuídos. A postura arrogante de Rogério desapareceu, assim como o desafio estampado no olhar de Bruna. Eu tenho ido aos jogadores anônimos, começou Rogério, 2 vezes por semana. Eu deveria ter voltado anos atrás, depois do meu pai. Ele parou de falar sobre consultar um terapeuta, acrescentou Bruna, trabalhando com meus problemas de competição e autoestima. Eles se revezaram para se desculpar, com as palavras cuidadosamente ensaiadas. Eu escutei, tentando encontrar remorso genuíno por trás da orientação jurídica. Mamãe também escutou, sua expressão não revelando nada. Quando terminaram, mamãe falou: Acho que você está arrependido. Lamento ter sido pego. Lamento estar enfrentando as consequências. Mas você está arrependido pelo que realmente fez? Por trair sua família? Por tentar destruir sua irmã? Nenhuma dos dois conseguia encará-la. Foi o que pensei. Mamãe se levantou alisando a saia. Espero que vocês dois encontrem ajuda na prisão. Espero que aprendam com isso, mas não confio mais em vocês, e não tenho certeza se algum dia voltarei a confiar. Quando saímos, Bruna gritou: Tatiana, você não tem nada a dizer? Virei-me. Só isso. Eu teria ajudado vocês dois se tivessem pedido. É isso que mais dói. Você escolheu a traição quando poderia ter escolhido a confiança. Ao sair daquele escritório, senti algo mudar dentro de mim. A raiva ainda estava lá, a mágoa também. Mas algo mais havia mudado. Eu não estava mais procurando pelos irmãos, com quem cresci. Aquelas pessoas se foram, se é que algum dia existiram de verdade. Você fez a coisa certa, disse mamãe, enquanto voltávamos para casa, sendo honesta sobre seus sentimentos. Eu fiz? Às vezes penso que, se eu prestasse mais atenção, se ficasse mais tempo por perto... Pare. A voz da minha mãe foi firme. Você não é responsável pelas escolhas deles. Você só é responsável por como lida com as consequências. As consequências. Uma palavra tão simples para uma realidade tão complexa. Em 1 mês, meus irmãos começariam a cumprir suas penas de prisão. A cirurgia no joelho da minha mãe seria devidamente paga desta vez. Lucas começaria em uma nova escola, em uma nova cidade. E eu? Eu estava aprendendo que, às vezes, as feridas mais profundas vêm das pessoas mais próximas, mas a cura começa com a aceitação de que não se pode consertar os pedaços quebrados de todos. Às vezes, tudo o que se pode fazer é proteger o próprio coração e ajudar a juntar os cacos que ainda podem ser recuperados. 6 meses após a sentença, a vida havia encontrado um novo ritmo. A cirurgia no joelho da minha mãe foi um sucesso, e ela se dedicou à fisioterapia com determinação. Fui promovida a gerente sênior na minha empresa, em parte devido à forma como lidei com a descoberta da fraude. Às vezes, os piores momentos da vida levam a um crescimento inesperado. Eu visitava minha mãe todos os domingos e, naquela noite em particular, estávamos sentadas na varanda dela, assistindo ao pôr do sol. 2 cartas estavam fechadas sobre a mesa entre nós. Uma do Rogério, outra da Bruna. Eles têm escrito toda semana, disse minha mãe tocando os envelopes. Patrícia diz que o Rogério está liderando um grupo de jogadores anônimos na prisão.
A Bruna está ensinando contabilidade básica para outros presos. Tentando tirar o máximo proveito disso, observei, mantendo a voz neutra. As cartas enviadas para o meu apartamento permaneciam fechadas em uma gaveta. As notas do Lucas estão melhorando, continuou minha mãe. Patrícia diz que ele está falando em estudar direito agora. Quer ajudar pessoas que foram vítimas de fraude. Sorri, pensando na transformação do meu sobrinho. Jantávamos com ele e Patrícia 2 vezes por mês agora, construindo novos laços familiares a partir das cinzas dos antigos. Tatiana, disse minha mãe, cuidadosamente. Tenho pensado em perdão. Fico tensa, mãe. Não vou esquecer. Ela esclareceu. Isso nunca. Mas carregar toda essa raiva é pesado. Ela tinha razão. A raiva tinha se tornado uma companheira constante, colorindo tudo. Trabalho, relacionamentos, até mesmo interações casuais. Na semana passada, terminei um encontro promissor, mais cedo porque ele mencionou ter irmãos. O muro que eu construía me protegia, mas também me isolava. Recebi uma ligação do programa de restituição às vítimas. Eu disse. Rogério e Bruna começaram a fazer pagamentos. Valores pequenos, mas consistentes. Mamãe assentiu. Passos de bebê. Você já se perguntou se fizemos a coisa certa? Apresentando queixa todos os dias? Mamãe admitiu. Mas então me lembro do que as ações deles dizem sobre quem se tornaram. Eles precisavam desse chamado para despertar, mesmo que doesse a todos nós. Peguei a carta da Bruna, sentindo seu peso. Ainda não estou pronta para ler. Tudo bem, a cura tem seu próprio tempo. Ficamos sentadas em um silêncio confortável enquanto o céu se tornava roxo e dourado. Mamãe havia começado a namorar recentemente. Nada sério, apenas um café com um cavalheiro do grupo de fisioterapia dela. Vida estava seguindo em frente. Tenho uma coisa para te contar, eu disse. Recebi uma oferta para liderar um novo programa de prevenção a fraudes, ensinando as pessoas a se protegerem, a protegerem seus pais e seus negócios. Os olhos da mamãe brilharam. Você vai ajudar a impedir que outras famílias passem pelo que passamos. Esse é o plano. Transformar tudo isso em algo significativo. Ela estendeu a mão e apertou a minha. Seu pai ficaria muito orgulhoso de como você lidou com tudo. Ele também ficaria orgulhoso de você, mãe. Você não deixou que a manipulassem. Você se manteve firme. Mais tarde, naquela noite, de volta ao meu apartamento, finalmente abri a gaveta da minha escrivaninha e tirei um maço de cartas dos meus irmãos. Não as li, mas as tirei da gaveta e as coloquei em uma caixa com o rótulo História da Família. Não esqueci, mas também não deixei que controlassem meu presente. Meu celular vibrou com uma mensagem da Patrícia. Lucas tirou nota ANA, prova de ética jurídica. Diz que a tia o inspirou. Sorri e respondi. Diga a ele que estou orgulhosa dele. É isso que é família. Às vezes, tudo se desfaz, mas novas conexões podem se formar a partir dos pedaços. Lucas e Patrícia eram família agora. Família escolhida, unida pela verdade em vez da obrigação. A última luz do dia se apagou do lado de fora da minha janela enquanto eu me sentava para trabalhar na minha primeira apresentação sobre fraudes. O slide de título dizia: Protegendo o futuro financeiro da sua família. Abaixo adicionei um subtítulo: Porque o amor não deve custar tudo. Mamãe estava certa sobre o perdão. Não hoje, talvez não amanhã, mas algum dia. Por enquanto, eu estava focada em construir algo positivo a partir da tragédia da nossa família. Afinal, é isso que os sobreviventes fazem. Pegamos nossos momentos mais sombrios e os transformamos em luz para os outros. Rogério e Bruna acabarão sendo libertados. Eles tentariam se reconectar, se reconstruir. Quando esse dia chegar, eu estarei mais forte, mais sábia e absolutamente clara sobre meus limites, porque terei aprendido a lição mais difícil de todas. Às vezes, amar a família significa amá-la a uma distância segura, mas esse era um desafio para outro dia. Hoje à noite, eu tinha uma apresentação para terminar, um jantar para planejar com Lucas e Patrícia, e uma vida para viver,
Uma vida diferente do que eu imaginava, mas talvez exatamente o que eu precisava o tempo todo. Afinal, a melhor vingança não é o castigo ou a raiva, é viver bem e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Agora me diz, o que você faria se fosse acusado de roubar alguém da sua própria família? Você acredita que dinheiro realmente revela o verdadeiro caráter das pessoas? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.